Quantas serão as futuras vindas de Jesus segundo Paulo? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 22 e 23, diz assim: Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Perceba que é singular, sua é singular, vinda é singular. Não haverão duas vindas futuras. Menos ainda haverão 3 arrebatamentos, um marcando o início ou o tempo para o início da tribulação, outro no meio entre a tribulação e a grande tribulação, e outro no fim da grande tribulação, como alguns andam ensinando por aí. Será uma só a vinda de Cristo e se dará no dia do Senhor, também chamado de dia de Cristo, ocasião na qual se dará a reunião da igreja com Cristo em decorrência do arrebatamento da igreja. Vamos conferir o dia do Senhor em se tratando não do Shabat, citado por meio dos profetas de Israel. Isaías capítulo 2, versículo 12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Então, por um lado, o dia do Senhor será contra o soberbo, o altivo, o que se exalta, para que tal pessoa, tais indivíduos sejam abatidos, humilhados. Isaías capítulo 13, versos 6 e 9 diz o seguinte: Clamai, pois, o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como a assolação. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo e com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então, o dia do Senhor, por um lado, será momento de assolação. Por um lado, será algo horrendo. Por um lado, é algo ligado a furor. Por um lado, está conectado à ira ardente. Por um lado, será para destruir os pecadores. Jeremias capítulo 46, versículo 10. Porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários. E a espada devorará e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Então, por um lado, o dia do Senhor também é um momento de vingança, é um dia de vingança. Tem a ver com vingança, tem a ver com espada, tem a ver com sacrifício, e este sacrifício será executado pelo Senhor Deus dos exércitos na face da terra. Sacrifício de Deus, dia de vingança, e ele virá com espada. E isso nos arremete para Apocalipse 19. Eu não vou nem ler essa passagem para não sairmos desse foco onde estamos vendo passagens a respeito do dia do Senhor. Mas depois você leia e confira. Ezequiel capítulo 13, versículo 5. Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Então, nós vemos agora que o dia do Senhor está ligado à peleja, porque o dia do Senhor vai se dar em meio a uma peleja, a peleja
no Armagedon. E será um dia de peleja, porque nele o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus, virá para a peleja e pelejará com a espada que sai de sua boca. E é isso que nós vemos em Ezequiel 13, verso 5. Ezequiel capítulo 30, versículo 3. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado será o tempo dos gentios. Será o tempo dos gentios receberem a paga, a justa paga por todo o mal que fizeram e que haverão de fazer no tempo para o fim. Joel capítulo 1, verso 15. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Agora nós vemos que o dia do Senhor, por um lado, virá como uma assolação. Joel capítulo 2, versículos 1, 11 e 31. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. As duas testemunhas vão fazer isso. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. E o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem o poderá suportar? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui nós vemos que o dia do Senhor, por um lado, ele será grande e muito terrível. E esse dia, ele será antecedido por sinais no céu, que ocorrerão no sol e na lua. Por um lado, esse dia será grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? A Igreja de Cristo, por sua vez, quando esse dia chegar, quando esse momento chegar, será arrebatada para se encontrar com o Senhor nos ares, para se reunir com Cristo nas nuvens do céu, quando ocorrer a vinda de Cristo. Joel capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Esse vale da decisão é o vale de Megido, onde vai ocorrer o Armagedon. Ali as nações, os gentios, vão se reunir para pelejar contra Jerusalém, contra a Judéia, para eliminar ou tentar exterminar toda a casa de Judá, os judeus que ali residirem no tempo para o fim, no tempo da grande tribulação. Amós, capítulo 5, versos 18 e 20. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Por um lado, o dia do Senhor será de trevas e não de luz, de escuridão, sem que haja resplendor. Ou seja, por um lado, o dia do Senhor será terrível para uns, na verdade, para muitos. Obadias, capítulo 1, verso 15. Porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Veja, o dia do Senhor, ele está conectado também à recompensa, onde os gentios, as nações que causaram males ao povo de Deus, que infligiram dor, que ceifaram vidas, que perseguiram, que escravizaram, que oprimiram, que mataram, que roubaram, que destruíram, que implantaram caos, que perseguiram sem pena e sem dó o povo de Deus na face da terra. Sobre todos estes, o dia do Senhor virá e será o dia da recompensa, aonde estes gentios, estas nações, vão receber a devida paga
a devida recompensa por todo o mal que fizeram e que causaram. Sofonias, capítulo 1, versículos 7 e 14. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Então, por um lado, o dia do Senhor está ligado a sacrifício. Será um dia de sacrifício, e esse sacrifício será feito pelo próprio Deus. Por meio de quem esse sacrifício será feito? De Cristo, do Messias, que virá através da espada que sai da boca dele, e também pelos que com Cristo virão fazendo parte do seu exército, a saber, os santos anjos, mas a igreja composta por integrantes das duas casas de Israel e gentios, crentes, sem DNA algum de Abraão, Isaque e Jacó. Zacarias capítulo 14, versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Ou seja, o dia do Senhor vai ocorrer no momento em que os gentios, as nações, invadirem Jerusalém e repartirem os seus bens, repartirem aquilo que dentro de Jerusalém eles encontrarem. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então o dia do Senhor será grande e terrível por um lado. É justamente neste dia do Senhor, dia esse que, por um lado, será sim terrível para muitos, que se dará dentro da batalha do Armagedon, no Vale do Megido, que se dará também a vinda do Senhor, que por sua vez será uma única, sem fases ou etapas, como muitos andam ensinando por aí. Ou seja, é impossível desassociarmos o dia do Senhor da vinda de Cristo. E os que fizerem isso estarão cometendo um grande erro, porque uma coisa está ligada à outra. O dia do Senhor está ligado à vinda de Cristo. Vamos agora conferir outras passagens do apóstolo Paulo, nas quais ele menciona a vinda do Senhor no dia do Senhor, que por um lado, como nós vimos através dos profetas, será terrível para muitos e para outros. E por outro lado, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós, também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Perceba o detalhe, em sua, singular, vinda, singular. Paulo não escreve em suas vindas, ou em uma de suas vindas, ou em uma fase de sua vinda, ou em uma das fases da sua vinda. Paulo declara em sua vinda. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Ou seja, na vinda de Cristo, nós que estaremos sobre a face da terra, precisaremos ser encontrados irrepreensíveis em santidade. Quando Cristo vier com todos os seus santos, que santos?
os santos anjos, como Jesus várias vezes disse que ele viria, para dar a cada um segundo as suas obras, na companhia dos santos anjos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, nessa vinda se dará o arrebatamento, a ressurreição dos justos. Ou seja, a vinda do Senhor está ligada à ressurreição dos justos. A primeira ressurreição, a ressurreição para a vida. O arrebatamento, no qual vai ocorrer a ressurreição dos justos, vai ocorrer na vinda do Senhor. E quando é que vai ocorrer a vinda do Senhor? No dia do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Igreja de Cristo precisa se conservar irrepreensível em tudo para a vinda do Senhor Jesus. É assim que a igreja precisa ser encontrada. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 1 e 8. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vemos aqui que a vinda do Senhor vai resultar na reunião da igreja com Cristo. Que reunião é essa? Quando ela vai se dar? Um arrebatamento, aonde nos reuniremos, nos congregaremos com Cristo nas nuvens do céu, nos ares. E quando é que essa reunião vai se dar? Esse ajuntamento vai ocorrer? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 8. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqui nós vemos que na vinda do Senhor vai ocorrer o tribunal de Cristo. E esse tribunal não vai ser no céu, numa antessala no céu. As bodas serão na terra, com Abraão, Isaque e Jacó sentados à mesa. Assim também, o tribunal de Cristo não vai ser numa antessala no céu. Jesus, ele vai julgar os vivos. E isso vai se dar no tribunal de Cristo e também isso engloba o julgamento das ovelhas e dos bodes. Os mortos serão julgados no juízo final, depois do milênio. Quando Cristo vier, a igreja, ao se reunir com ele nos ares, nas nuvens do céu, através do arrebatamento, receberá a coroa da justiça. Quando se dará o arrebatamento? No dia do Senhor. Quando se dará o dia do Senhor? Num momento no Armagedon. Quando se dará o Armagedon? No momento para o fim da grande tribulação. O que vai marcar o fim da grande tribulação? O fechamento das 70 semanas. Quando é que o arrebatamento vai se dar? Na última trombeta. Quando se dará a última trombeta citada por Paulo em 1 Coríntios 15, 50 ao 58? E eu quero ler esse texto antes de responder a esta última interrogação. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, ó sepultura, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando é que a última trombeta vai se dar? No dia do Senhor. O que ocorrerá no dia do Senhor? Dentre diversas coisas que nós vimos nos profetas, se dará a vinda do Senhor. O que mais se dará? A reunião da Igreja de Cristo com o Senhor. Uma coisa está conectada à outra. A vinda está conectada à reunião da Igreja com Cristo através do arrebatamento. Que última trombeta é esta? A 7ª de Apocalipse 11, verso 15. Diz assim: E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. A última trombeta, que será a 7ª de Apocalipse, tem conexão profética com o cumprimento pleno do tempo profético do jubileu messiânico, e que, por um lado, envolve dia de vingança. E esse jubileu messiânico é citado em Isaías 61, verso 1 ao 3, que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Quantas serão as futuras vindas de Jesus? Segundo Paulo, uma só. Haverão fases? Não. Será antes da tribulação? Não. Será no meio dos 7 anos? Não. Quando será? Num dado momento no Armagedon, no fechamento das 70 semanas de anos proféticas de Daniel, capítulo de número 9, versos 24 ao 27. Sendo assim, prepara-te para tudo aquilo que há de sobrevir à terra. Prepara-te para tudo aquilo que a igreja haverá de passar quando chegar o tempo para o início da última semana profética de anos, dividida em 3 anos e meio de aparente paz e 3 anos e meio de grande e incomparável tribulação ou aflição. Deus te abençoe em nome de Jesus.